Olá pessoal, salve Maria! Salve Maria! Nesse vídeo nós vamos continuar a série de vídeos sobre as virtudes e neste nós vamos falar sobre a fé, considerada a primeira virtude teologal. Exato. Lembrando que nós fizemos um vídeo sobre a humildade que você pode encontrar aqui nos cards. Hoje nós vamos falar da primeira virtude teologal, chamada fé. Mas antes, nós vamos entender o que são as virtudes teologais. Vamos pensar em um edifício espiritual. É como se as bases desse edifício fossem as três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, que é a base de toda virtude meritória. Porque até um pecador pode ter virtudes, mas essas virtudes não têm qualquer mérito. Elas são as virtudes naturais que às vezes nascem com o ser humano ou são adquiridas de modo natural, mas elas não são meritórias. Para serem necessárias essas três virtudes teologais. Então, lembrando, nós temos as 4 cardeais, que são virtudes que, pela força humana, pelo ímpeto humano, nós podemos adquiri-las. Ou pelas 3 formas, como nós já dissemos, que é de forma connatural ou por habilidade, por treino. Ou seja, essas 2 formas de você adquirir essas virtudes está relacionada às virtudes cardeais. Ou as virtudes cardeais podem ser adquiridas por influxo da graça. No entanto, apenas as teologais é por influxo da graça. Você não adquire por força humana. Você não adquire por ímpeto humano. Por isso que elas são chamadas também de teologais, porque elas vêm de Deus, elas se dirigem a Deus e elas também vêm de Deus. Nós não conseguimos adquirir por nós mesmos. Então, Deus nos dá essas virtudes através de uma virtude mãe, que é a humildade. Como nós devemos pedir a Deus essas 3 virtudes teologais, nós temos que realizar um ato de humildade. Pedir a Deus, nos humilharmos, como foi explicado no outro vídeo. E o que é a fé? Bom, eu vou pegar aqui, como eu já falei para vocês, nós vamos utilizar essa a Suma Teológica de Santo Tomás, em forma de catecismo, tá? E vou pegar a definição que está aqui, ó. Tá. Aqui ele divide em 3 partes. Nós estamos na segunda seção, sobre as virtudes, tá? Então, como a gente já sabe, das virtudes teologais, nós vamos para a primeira. Ele pergunta, que coisa é a fé? Uma virtude sobrenatural, por cujo influxo o entendimento adere irrestritamente e sem temor de errar a Deus, como fim e objeto da eterna bem-aventurança e as verdades por ele reveladas, posto que as não compreenda. Bom, isso significa que a fé, ela é um movimento da inteligência e um movimento da vontade. Isso é básico para se entender o que é a virtude da fé. Exato. Lembrando que o entendimento é uma potência cognoscitiva da nossa alma. O intelecto é a forma como nós entendemos, certo? E a vontade também é uma potência, só que uma potência afetiva da nossa alma. Então, a vontade procura fazer o que é certo, o bem, e a inteligência procura a verdade. A razão para o intelecto é a adequação do intelecto a uma verdade que nós descobrimos por meio racional. O que não é errado, é algo que existe, as ciências são formadas assim, só que o intelecto, ele se adequa àquela verdade descoberta, certo? Ela está lá, nós descobrimos do método racional. Já em relação à fé, não há tanto adequação, mas submissão. Porque nem todo o conteúdo revelado nós podemos compreender a partir da nossa razão natural. Muito do conteúdo revelado, da revelação, é um mistério, são mistérios. Então nós não podemos compreender totalmente. Por exemplo, um mistério que é fundamental para todo cristão. Se você não crê, você não é cristão, que é o mistério da Santíssima Trindade. Bom, nós cremos que Deus é uno e trino, que Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nós não compreendemos perfeitamente como é possível que um único Deus tenha 3 pessoas, seja 3 pessoas. Então a gente não consegue compreender com profundidade completamente
estas verdades, mas nós cremos. Por quê? Porque Deus não se engana e nem engana ninguém. Exatamente. Então, como o nosso intelecto deve se submeter de forma irrestrita, ele não necessariamente se adequa, como no caso da razão. Na fé, há um movimento da potência da vontade auxiliando o intelecto a se submeter aos conteúdos, os dados da revelação. Por isso que a humildade é a mãe das virtudes. Porque se você não tiver humildade, não tem como tu submeter o intelecto. A soberba, que vai vir no lugar da humildade, impede isso. Então não tem como ter um ato de fé. Então, por exemplo... Um ato de fé verdadeiro, porque aqui é um parênteses, né? Os demônios também têm fé, mas eles são soberbos. Exatamente. Né? Por quê? Santo Tomás vai dizer que este ato de fé, ele necessita se submeter não apenas aos dados da fé, mas àquele a quem Jesus confiou o depósito da fé. Ou seja, nós temos as Sagradas Escrituras que nos trazem os dados revelados, certo? No entanto, há uma dificuldade em compreendê-las, algumas passagens, outras são bem claras, outras não são. Nós necessitamos de um auxílio, e isso São Tomás chama de magistério da igreja, e o Papa, o Sumo Pontífice, eles têm as chaves necessárias para compreender a Sagrada Escritura. Porque, veja bem, quando nós entendemos por mérito próprio, nós estamos confiando não em Deus, mas no nosso próprio juízo. E o juízo humano é falho. Então nós temos que ter um ato de fé para submeter o nosso intelecto às verdades reveladas e a sua igreja, a qual ele deixou para interpretar essas verdades reveladas. Isso é a tradição. Então não é só a Sagrada Escritura, não é só o que está escrito, mas a comunicação oral, que é o que se chama de tradição, aquilo que foi passado através dos apóstolos. Que é o credo ou o símbolo dos apóstolos. E também o magistério da igreja, que vai interpretar tanto a tradição quanto a escritura. Ela tem poder para interpretá-las. Senão nós ficamos à mercê dos nossos próprios juízos. Como é que eu vou saber que se eu estou interpretando a escritura está correto? Entende? Então é necessário esse auxílio do Espírito Santo na igreja, nos seus membros. Ele não está simplesmente espalhado. Tá? Então a gente tem que entender que a fé é essa submissão do intelecto. Não é algo subjetivo, vazio, sentimental, como a gente escuta por aí, a fé, eu tenho que ter fé. Mas o que é a fé? É que muitos pensam que fé significa confiar em Deus, mas não é só uma confiança. Exatamente. Isso é importante a gente saber aqui. Talvez as pessoas não vão gostar do que a gente vai dizer aqui, não importa, mas preste bem atenção antes, não fique nervoso, escute, antes de comentar, preste bem atenção. Confiança, eu confio na Beatriz, mas eu não me submeto. Confiança, eu posso confiar em que a troca que eu faço do dinheiro por uma mercadoria, eu confio que ali tem uma mercadoria que eu estou comprando. Eu confio, eu troco o dinheiro por aquele, pela mercadoria que eu compro. Há uma confiança. A Beatriz me fala algo, eu confio nela, mas não há uma submissão do intelecto à verdade que está sendo dita. Eu simplesmente confio. Então, quando algum protestante fala sobre a confiança em Deus, nós devemos ter confiança em Deus, mas nós devemos nos submeter a Ele. E não apenas submeter a Ele, mas submeter à verdade, que é Ele mesmo, que se revelou, e a sua igreja deixada por Ele. Então não há uma separação. Tá entendendo? É una, apostólica, católica, romana, é uma coisa só, entende? Não há uma separação da igreja invisível da igreja visível. Então um ato de fé, ele reúne tudo numa só coisa. E outra coisa que é interessante, eu tinha um colega que era ateu e ele falava assim que ele não tinha fé. E ele está certo. Todo ateu que fala que não tem fé, ele está correto no que está dizendo. Porque a fé é necessário humildade, é necessário reconhecer, é necessário submeter o seu intelecto àquela verdade revelada. Então, quando o ateu fala que não tem fé, ele tem razão no que ele está dizendo. Ele até pode crer, mas ele não tem fé. Ele não tem fé, entende? Ele está certo. E só que muitos ateus, assim, honestos, eles falam até assim, eu gostaria de ter fé. Como eu posso ter fé? Fazendo atos de humildade, sendo cada vez mais humilde. E eu lembro que quando eu estava no processo, nós na verdade estamos no processo de conversão o tempo todo, mas no início eu lembro que eu rezava uma oração extremamente errada, mas que ficou muito patente na época em mim. Eu rezava dizendo essas palavras,
Eu não sei quem tu é, Deus, eu não te conheço, mas dai-me a capacidade de crer. Ou seja, eu fazia um pequeno ato de fé. Isso é necessário para qualquer conversão. Exato, eu pedia a fé. Aí eles perguntam, mas um ateu tem essa graça? Sim, e se chama o quê? Graça suficiente. É uma graça suficiente para você fazer pequenos atos de fé para que você busque a Deus. Então esses pequenos atos de humildade para a fé, esses pequenos atos de fé, com a graça suficiente, já diz o nome, é suficiente para que tu busque cada vez mais Ele. E você adquire a graça santificante através da confissão. E ali onde o seu intelecto ele se abre melhor. Se abre no sentido metafórico aqui. Mas o intelecto, ele está cada vez, quanto mais submisso ele está, mais um fruto do Espírito Santo você adquire. Que através da virtude, coloca aqui, da virtude da fé, nós conseguimos 2 frutos. O dom, ou fruto ou dom do Espírito Santo. Vamos colocar o dom do Espírito Santo. O primeiro dom que é o do entendimento. E o segundo, o da ciência. Então alguém pode perguntar, eu não tenho fé, como eu faço para ter fé? Então é importante entender em primeiro lugar, né, já recapitulando aqui um pouco o que nós já falamos, nós precisamos pedir a Deus essa virtude, porque ela é um dom de Deus. Mas ela também existe cooperação da alma, então ela é fruto da nossa vontade. Então nós precisamos cooperar de certa forma e precisamos ter um amor à verdade. É por isso que nós temos muito descrentes Sim. que não têm fé. Por quê? Porque eles não têm amor à verdade. Eles não estão em busca da verdade. Esse é o problema. Quando nós buscamos a verdade, se nós realmente estamos em busca da verdade, nós vamos chegar à verdade. Exato. Com a humildade. Porque tu pode entender da seguinte maneira, o modo do convívio que a pessoa tem com pessoas descrentes não é perguntar se Deus existe ou não, mas primeiro saber quem é Deus. Então, quando a pessoa inverte a pergunta, não quer saber se ele existe ou não, que isso seria muito a questão de soberba, mas uma questão realmente da verdade, da busca por Deus quem é que eu estou procurando? O que é que eu estou querendo saber se existe ou não? Se você não sabe o que ele é, como é que tu vai saber se ele existe ou não? Então essa é uma pergunta que os ateus deveriam fazer de forma intensa. O que eu sei de Deus é o Deus mesmo? Porque se ele é quem ele de fato é, eu tenho que saber o que ele é para saber se ele existe. Porque se eu imagino que Deus, sei lá, é de uma forma, eu vou ter uma conclusão. Se eu acho que ele é de outra forma, eu vou ter outra conclusão. Mas não é a forma, não é a definição de Deus em si, mas o que ele é de fato. Entendeu? É uma diferença na pergunta. E é o que Santo Tomás faz. Coexiste Deus. Então, ele pergunta o que é Deus. Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer. Essa é a busca da verdade, sabe? E aí tem aquela frase de Santo Agostinho que ele diz: crer para compreender e compreender para crer. E é isso que é a fé, porque ela é nesses 2 movimentos. Ela não depende só de algo, não é só crer, né? Não é só compreender. É crer para compreender e compreender para crer. É que através da fé nós temos os dados revelados. Nós cremos. Alguns dados revelados nós podemos entender, certo? Criar linhas de raciocínio e assim usar a razão. Por isso que a Igreja Católica sempre nos diz fé e razão, não só fé e não só razão, ou seja, não há uma separação de fé e razão. Por isso que nós podemos compreender o que está ali nos dados revelados, por meio da razão, certo? Só que alguns nós não alcançamos, o que nós chamamos de mistério. Nós podemos ter uma interpretação sobre aquilo, de forma racional, por exemplo, sobre a transubstanciação. Mas ainda no final de todas as missas, no final da transubstanciação, ainda se diz nas palavras sacramentais do sacerdote: eis o mistério da fé. Então, ele ainda é um mistério, ele é explicado, a transubstanciação acontece, mas ele continua sendo um mistério, sabe? Então, a razão e a fé, elas estão juntas nesse sentido. Só que a fé é um movimento diferente do movimento da razão no nosso intelecto. E ter fé não é só crer, não é só crer simplesmente. Mas ter fé verdadeiramente é você viver esta fé, você professar esta fé e testemunhar esta fé. Então, por isso que não é só ser discípulo, não é só seguir Jesus. É preciso ser apóstolo, é preciso professar e levar esta fé adiante. Então, é por isso que os protestantes não têm fé, de fato.
né, muitas vezes, né? Então, porque é viver esta fé. Então, nós precisamos seguir os mandamentos de Deus. E é por isso que a fé está ligada com as outras virtudes teologais, que é a caridade e a esperança. Então, eu preciso ter fé para ter esperança, e eu preciso ter fé para ter caridade, porque eu preciso conhecer o objeto do meu amor. Isso é algo que nós vamos falar no próximo vídeo, mas só adiantando aqui que também essas 3 virtudes teologais estão completamente unidas. E o amor une essas virtudes. Ela é o fio que une cada uma das virtudes. Alguma pessoa perguntou aqui nos comentários, no outro vídeo, mas não é a caridade a mãe de todas as virtudes? E não, a mãe de todas as virtudes é a humildade. A caridade, ela é muito importante também para a existência de todas as virtudes, mas é como se ela fosse o fio que conduz as virtudes. Exatamente, porque todo ato de humildade é o reconhecimento de Deus como seu Senhor. Então a humildade, ela é o início, é o pontapé inicial de todas as virtudes. Nós temos vícios ao contrário da fé, e isso é bem importante, porque lembra, eu falei ali rapidinho, que nós temos 2 dons gerados pela virtude da fé, que é o dom do entendimento e o dom da ciência. O dom do entendimento e o dom da ciência têm vícios opostos a eles, que é a cegueira de espírito e a insensibilidade ou embrutecimento dos sentidos. Isso é muito claro quando nós falamos da Eucaristia. O embrutecimento dos sentidos é o seguinte: a potência, que é a vontade, em vez de ela estar voltada para a potência do intelecto, ela está voltada para o quê? Os nossos sentidos. E não que isso seja necessariamente ruim, mas nós podemos adquirir uma verdade através dos sentidos. É verdade. No entanto, quando ela é voltada para o intelecto, nós não precisamos dos sentidos. Então, quando nós dizemos que na Eucaristia não é um pão, é o próprio Cristo, pelos dados revelados pelo próprio Cristo, quando você identifica o quê? Um pão. Mas nós acreditamos no que Jesus diz. Nosso intelecto se submete ao que ele está dizendo. E por mais que pareça pão, que tenha gosto de pão, forma de pão, é o próprio corpo de Cristo. Então, esse é um ato de fé na Eucaristia, no que Jesus está nos dizendo. E quando você tem esse embrutecimento dos sentidos, ou seja, você confia de forma irrestrita nos seus sentidos, se eu estou vendo pão, sentindo pão e comendo pão, só pode ser pão, pô! Entendeu? Quer dizer, você embrutece os seus sentidos. Ou seja, quanto mais você peca mortalmente, você não perde a fé. Veja bem, São Tomás aqui, ele diferencia, você não perde a fé por pecar mortalmente. No entanto, de pecado mortal em pecado mortal, você vai embrutecendo as coisas. Seus sentidos vão ficando nublados. E por mais que os dados sentidos sejam reais, você não consegue mais interagir com eles. E aí que surge o pecado da dúvida, né? Que Exato. Pode ser um pecado. Então é você duvidar das verdades reveladas. Isso é um grande perigo para a alma e para esta virtude da fé. Então é como se fosse o contrário da fé, né? Cada virtude tem o seu oposto. Então o contrário da fé é a dúvida, que também pode ter seus frutos, digamos assim, né? Essa dúvida, ela separa em 4 partes, ela tem 4 filhas, Isso. por assim dizer. A infidelidade, né, é o pecador, ele é infiel. A heresia, o que é uma heresia, tá? É grande problemático. As pessoas confundem. Nós temos algo que é a verdade, e a heresia é pegar uma parte da verdade e eliminar o resto. A gente já entendeu aqui o que significa heresia. Heresia é pegar algo, uma parte da verdade, tá, do depósito da fé, e crer só naquilo ali. O resto a gente joga fora. Só a escritura, joga o resto fora. Tudo o resto tá no lixo. Ou seja, nós temos uma verdade apenas e o resto da verdade a gente joga fora. A gente fica só com uma parte, tá? Isso é uma heresia, tá? Isso também é um pecado contra a fé. A apostasia e a blasfêmia. Porque a blasfêmia, apesar de ser algo apenas oral, né? Você está falando, da mesma forma que você pode pregar, da mesma forma você pode blasfemar. Então, ela tem a mesma intensidade da pregação, só que o oposto. E para finalizar esse vídeo, então, como nós que temos fé, que acreditamos, que somos católicos, como nós podemos cultivar esta virtude em nós? Essa virtude da fé é algo bem interessante e também nós temos que levar em conta os aspectos dos nossos temperamentos. Porque a fé é essa adesão, como a gente já falou, do intelecto, não apenas a adesão, mas a submissão. Então, quanto mais atos, esses pequenos atos de fé, se humilhando
pedindo a Deus fé. E algo que é importante é que quando nós vamos à Santa Missa e escutamos o sacerdote pregando, quando nós fixarmos uma palavra, uma verdade ali expressa, nós devemos roer aquela verdade. Ruminar até o último pedacinho. Porque ali, ela, como é que eu posso dizer? Sempre vai ter, sempre mais dessa verdade sobrenatural, por assim dizer. Então, esses atos de fé, eles acontecem às vezes de forma espontânea, tá? Que é o dom da ciência, por exemplo. Pessoas em estado de graça, movidas pelo Espírito Santo, que são conduzidos pelo Espírito Santo, ou seja, não é só o Espírito Santo, gente, tem que estar em estado de graça. O pessoal aí que gosta de dizer que é do Espírito Santo, mas tem que estar em estado de graça, tá? Para acontecer. Então, quando isso acontece, a gente tem um dom da ciência, e o dom da ciência, ela facilita cada vez mais atos de fé, porque a fé vai nos dando entendimento. Como Santo Agostinho falou? Crer para compreender, compreender para crer. Exatamente. Então, esses atos de fé nos facilita. Então, eu aconselho você rezar todos os dias aquele ato de fé. Tem o ato de fé, o ato de esperança e o ato de caridade. São orações que tem quase em todos os devocionários. Reze esta oração todos os dias. E quando você for comungar na ação de graças, peça a Nosso Senhor mais fé. Então diga, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Porque não depende só de nós. Não depende só de nós ter fé. É um dom de Deus, então a gente tem que pedir com frequência isso. E para cultivar também a nossa fé, nós precisamos viver essa fé, precisamos professar essa fé e testemunhar. Então nós vemos que quando nós falamos de Deus, quando nós evangelizamos, levamos a verdade para outras pessoas, isso vai fortalecendo a fé em nós. Nós podemos dizer isso de forma bem concreta, né? Com o nosso canal, nosso apostolado, a gente leva esse conhecimento da nossa fé e isso vai fortalecendo a fé em nós, porque nós vamos conhecendo cada vez mais de Deus. Então, quando nós estamos aqui preparando esse vídeo, a gente estava falando sobre a nossa fé e isso vai fortalecer essa fé em nós, o conhecimento de Deus. Então, não esqueça disso, não é só crer. E não é apenas ter confiança em Deus, mas submeter a Deus, certo? Verdade. Submeter a verdade revelada, submeter a sua igreja como depósito da fé. Fidei depositum, lembre-se disso também. E quando tiverem alguma dúvida, quando alguma tentação vier que coloque em jogo a sua fé, afaste imediatamente essa dúvida. Não fique pensando... Não fique debatendo com o demônio. Não faça isso. Isso é um grande perigo para a sua fé. Então afaste esse pensamento e lembre-se, Nosso Senhor revelou para nós o que é a verdade. Então, cremos nele, cremos na sua igreja. Exato. E é isso. E é o que está no credo. Uhum. É o que está no credo. Cremos na igreja. Nós cremos fielmente que ela lá contém o depósito da fé. E não cremos no nosso juízo, na nossa interpretação, na sola escritura. Nós cremos na igreja. E uma mensagem para os ateus aqui. Um ateu que realmente ele é sincero, é honesto com ele mesmo. Não apenas com ele mesmo, mas com os outros também. Que ele não crê, mas ele quer crer, é necessário todo esse processo. É muito difícil, porque a maioria dos ateus, eu já fui assim também, a gente é orgulhoso, a gente quer uma linha de raciocínio, razão, é só razão, é só ciência. Mas veja bem, tudo isso acontece com um ato de humildade. Tem que ter humildade, reconhecer que você é incapaz de chegar até Deus sozinho. Então, você quer chegar até Deus, mas Ele tem que vir até você. Então, você tem que pedir. E esse ato de pedir, de se humilhar, é muito difícil. Porque a soberba é muito grande. A soberba é o inimigo da humildade. E para os que creem, não esqueçam que é necessário fortalecer essa fé que você já tem. Não é simplesmente crer. Vamos fortalecer essa fé cada vez mais pedindo ao nosso Senhor. Deixa eu falar uma última. Pro pessoal que é protestante ou, vamos dizer assim, um pouco subjetivo na questão da fé, nós temos que entender que a fé é objetiva, ela tem uma definição, ela não é flexível. Não adianta vir com uma enxurrada de versículo e capítulo aqui, como já aconteceu nos vídeos lá sobre Lutero. A fé, ela é objetiva, não é subjetiva, não é um sentimento, não é um calor no corpo. Não é a interpretação. Entendeu? Ela tem um foco, ela tem um objetivo. Então, recomendo aqui, muito simples, a Suma Teológica de Santo Tomás, em forma de catecismo. E recomendo também este livro que eu não terminei ainda, mas vou trazer uma resenha depois, que é A Psicologia da Fé, do padre Leonel Franca. Pelo que eu estou vendo, é um ótimo livro que também fala um pouco sobre essa virtude, de uma forma bem interessante. Então, recomendo para vocês esse livro. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo
né, sobre as virtudes teologais, virtude da fé. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like, o seu comentário, façam tudo isso para nos ajudar. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E até o próximo. Até o próximo. Salve Maria.